A inteligência artificial está transformando a forma como pensamos, criamos e até interpretamos o mundo. Mas e quando essa tecnologia se aproxima de algo tão delicado quanto a interpretação dos textos bíblicos? Será que já existem sistemas capazes de analisar as escrituras seguindo métodos específicos de estudo? E se sim, até onde isso é realmente possível ou seguro? Vamos tentar descobrir quais são os limites entre a inteligência das máquinas e o discernimento humano e entender os desafios de lidar com conceitos complexos que vão além da lógica. Quais questões éticas surgem? Qual o risco de depender demais dessa tecnologia? E como podemos usar essas ferramentas sem perder a profundidade e o sentido do que buscamos compreender? Hoje, no Verso e Conversa, mergulhamos nas fronteiras entre tecnologia e conhecimento, um tema atual, cheio de desafios e questionamentos. Oi, eu sou a Gabi Rosa e você está no Verso e Conversa. Estou muito feliz por isso. Hoje no Verso e Conversa estamos recebendo o professor José Roberto Cristofani, que é teólogo, professor e pesquisador, doutor em teologia pela Escola Superior de Teologia, pós-doutorando em Bíblia e Inteligência Artificial pela PUC do Paraná. Professor do Antigo Testamento da FATIP e CEO da Escritura. Ele é pioneiro no uso da inteligência artificial aplicada aos estudos bíblicos. Ele atua integrando tecnologia e teologia, promovendo uma compreensão inovadora das Escrituras e do aprendizado tecnológico no mundo digital. Obrigada, professor. Tudo bom? Tudo bem, eu que agradeço a gentileza. Muito obrigada por ter aceito vir aqui conversar com a gente. Uma alegria. Que bom, para nós também. É um tema muito atual, né? Muito difícil também. Então, vamos começar, assim, pelo básico, né? Depois de ouvir as suas áreas de formação, eu queria que a gente iniciasse com o senhor falando para nós sobre o impacto da IA nesse tema mesmo, né? Da interpretação e leitura das escrituras. Muito bem, Gabi, ouvinte. Os impactos, eu posso classificá-los como positivos e negativos. A tecnologia, qualquer delas, depende do uso que se faz dela. Os impactos positivos do uso da inteligência artificial, e eu gosto de usar no plural as inteligências artificiais, né? Primeiro, por exemplo, nós temos um aspecto positivo que é a democratização do conhecimento bíblico e teológico, que está restrito muito aos especialistas. Sim, essa é uma ferramenta que possibilita um diálogo bastante produtivo e bastante sério sobre as escrituras, democratizando, então, esses elementos metodológicos, teológicos que ajudam na compreensão da Bíblia. Certo. Um outro elemento positivo é que as pessoas agora, né, os irmãos e irmãs, sejam pastores ou não, especialmente os leigos, podem fazer trabalhos comparativos. O que antes eles estavam restritos a um determinado ponto de vista, ou de uma denominação, ou de um comentário bíblico, ou de uma ferramenta, uma Bíblia com notas de rodapé. Hoje, nós podemos fazer trabalhos comparativos, quer dizer, podemos ter mais de uma opinião, não uma segunda opinião, mas uma terceira, uma quarta, e comparar os dados fornecidos pela inteligência artificial a respeito de determinados textos. Um terceiro impacto que eu vejo é o aprofundamento do conhecimento bíblico. Nós temos os modelos de linguagem treinados com a vasta gama de dados, né, dos mais diversos. Então, o aprofundamento na questão do contexto bíblico, da história bíblica, daquele conhecimento que muitas vezes você encontra em uma enciclopédia. Sim. E
muitas vezes em uma língua estrangeira, né? É. Os bons livros estão sempre quase em inglês, espanhol e alemão. Aham. Esses são, vamos dizer assim, os 3 impactos positivos. Os negativos também estão na mesma proporção. Sim. Eu gostaria de citar pelo menos 2 deles, que o uso da inteligência artificial na interpretação de texto bíblico corre o risco de perpetuar vieses, como nós chamamos. Isto é, ponto de vista, desculpa, em que determinada teologia ou determinada corrente, às vezes até contaminada por ideologias, se impõe nas respostas, né? Nós sabemos que do outro lado tem uma máquina que foi treinada com dados, mas o algoritmo foi escrito com vieses teológicos, né? Então, isso é um risco. Isso vai sendo passado, né? Exato, por quem acessa. E um segundo elemento crítico nesse caso, né, negativo, um impacto negativo, é sobre a verdade, né? Se a pessoa receber aquelas informações como uma única verdade, como um dogma, como uma resposta acabada, sem passar por filtros da percepção da pessoa, da formação, etc. Então, eu vejo que esses são aí os impactos primeiros, que podemos falar, tanto os positivos quanto os negativos. Sem dúvida, os positivos são animadores, né? Mas até como o senhor acabou de comentar a respeito de quem treina, né, a máquina, então, lendo, né, um pouco sobre os seus trabalhos, eu vi que o senhor fala nisso, em desenvolvimento de GPTs especializados, em treinar, né, essa ferramenta com métodos específicos. Isso seria programar ela corretamente para essa função que a gente quer, certo? Isso já existe? Já existe GPTs especializados? O que eu chamo de GPTs, né, baseado no chat GPT, é que são ferramentas que você usa a partir de determinados parâmetros que você mesmo estabelece. As inteligências são treinadas com bilhões de parâmetros, mas cabe ao usuário determinar, através de instruções, que nós chamamos de prompts, né, porque treinar mesmo em linguagem tecnológica significa treinar com dados. Programar. Nós não fazemos isso, né? Alimentar a máquina com dados. Nós não temos essa capacidade, não temos dinheiro para fazer isso. Pelo menos não nós, né? Pouca gente tem. Agora, os GPTs são a possibilidade de você peneirar, garimpar os dados, né? Treinando, a gente diz treinar, eu também gosto dessa palavra, treinando instruções, né? Direcionando para os resultados que nós queremos obter, né? Em inteligência artificial a gente chama de guarda-reios, né? Impor limites à inteligência artificial para que ela entregue o conteúdo específico, selecionado. Por exemplo, eu quero uma leitura bíblica de um texto do Antigo Testamento a partir de uma perspectiva, não sei, talvez de uma corrente psicológica ou filosófica. Então, especificar. Muito. E existe, sim, diversos programas, quase todos em inglês, né, que nós chamamos de aplicativos, que já treinaram a sua inteligência artificial com os dados, né? Empresas poderosas também, cristãs mais poderosas, que treinaram com os dados que elas têm, direcionando, assim, respostas bem mais seguras, bem mais consistentes, né? Confiáveis, perfeitamente. Então, de fato, nós estamos aqui no Brasil lutando, né, com esse início de escrever GPTs, quer dizer, de treinar, a gente chama assim, essas inteligência artificial para entregar um conteúdo de fato que tenha qualidade. Nesse caso, a escrituria, se me permite, ela está trabalhando nisso. Nós estamos desenvolvendo ferramentas para que ela possa ser um desses que o senhor comentou. Isso, São 20 ferramentas, né? Uma diversidade para que a pessoa possa começar a estudar o texto bíblico
e levar isso até a pregação, a Sim, exposição, né? O que é muito diferente de você jogar em qualquer GPT, simplesmente, Exato, né? Não dá para comparar, né? A de jeito informação, né? nenhum. Que vem desses comuns, que todo mundo tem acesso, a uma coisa programada, né? Dessa forma. Que legal. Numa linguagem assim simples seria colocar filtros, né? Na inteligência artificial para que ela trabalhe a nosso favor, né? É o que todo mundo diz, né? Fazer ela trabalhar para Sim, nós, sim. né? É excelente, mas a gente não pode ser escravo dela, né? Perfeito. E o senhor falou de desafios, né? No início, e também lendo um dos seus artigos, eu vi que o senhor falou muito de alguns, né? O senhor elencou vários desafios, mas um que me chamou muita atenção foi o desafio em relação ao discernimento espiritual. Certo. Né? E isso eu acho que é uma preocupação válida para o cristão, porque essas questões complexas, subjetivas para a IA não é legal, né? Ela não lida bem com isso, né? Então, assim, fala um pouquinho disso, né? O que seria isso? Porque a Bíblia precisa de discernimento espiritual, né? Sem dúvida. De fato, Gabi, esse é talvez a maior questão que nós colocamos em termos de aproveitamento da inteligência artificial. Nós temos do outro lado uma máquina sem alma, sem coração, sem vontade, apenas uma máquina. Então, nós não podemos delegar a uma máquina o status de pessoa, de ser. Perfeito. Por exemplo, conversar com a máquina. Eu converso bastante com as IAs que eu treino, né? Mas sempre ciente de que é necessário... Eu estou falando com uma máquina. Sem perder essa consciência, né? Essa ideia do discernimento espiritual, você usou uma palavra sensacional, e é isso mesmo, é preciso ter esse discernimento em relação ao trabalho, né, que está sendo feito pela máquina. Porque ela não tem sentimento, ela não tem emoção, ela não tem vontade e não tem espírito, né? Pois é. E a nossa relação com a palavra de Deus e com o próprio Deus é um relacionamento. E as máquinas são incapazes de relacionamento. A ficção de Hollywood cria, né, a ilusão de que é possível amar uma máquina, né? Mas aí já estamos longe, né? Da realidade. Da realidade também e da perspectiva cristã, né, bíblica, da imagem de Deus nas pessoas, né? Isso é muito bom, porque realmente elas são tão assim, né, inteligentes, que você confunde. Tem hora que você acha que está falando com alguém, né? Mas a gente não pode levar isso para a Bíblia, né? Que é um assunto tão delicado. E ainda nesse mesmo caminho, eu fiquei pensando assim, aí particularmente, eu fiquei preocupada com o equilíbrio do uso. Né? Porque ele é tão fácil que ele se torna tentador, né? Assim, ele deslumbra um pouco. Então, Muito. Qual que é o perigo disso? E aí, para todos nós, cristãos, estudiosos, pastores, né? De nos apoiarmos nisso de uma forma que vire um uso desmedido, né? Irresponsável. Sim. Esse é um outro ponto também, né? Dos riscos. O primeiro talvez seja o automatismo, né? Nós colocamos a nossa vida espiritual no modo automático, né? Então, pedir a inteligência artificial cria uma oração, ela cria belíssimas orações, mas o sentimento do relacionamento com Deus, né? Ao usar aquela oração, é só o ser humano que pode contribuir, vamos dar sua parcela, né? Do seu espírito, da sua vontade. Então, esse automatismo é um risco muito sério. Outro risco bastante sério é o atalho, né? Achar que a inteligência artificial vai resolver os problemas e usá-la como atalho, né? Para preparar estudos bíblicos, para preparar sermões, para preparar devocionais ou simplesmente para ler a Bíblia, né? É como se fosse um atalho, né? E a Bíblia ensina que a gente deve seguir um caminho, nem para a esquerda nem para a direita, não se envolver, andar em caminhos, né? Que diz, como diz o Salmo, o vale da sombra e da morte, né? Que é a morte da inteligência humana, dos sentimentos. Outro risco é tratar a inteligência artificial como um ser, né? Atribuir à inteligência artificial um status de ser.
transformando ela em um ídolo, né? Transformando ela em algo a ser venerado, né? Que começa a ditar normas, ditar conceitos, né? E vai nos afastar fatalmente de Deus e de sua palavra, né? E falando assim, parece... realmente, isso é um absurdo. E no dia a dia isso se torna automaticamente natural, né? Sem que nós percebamos. Porque a inteligência artificial ela é treinada para duas coisas, basicamente, né? Para automação e para produtividade. Nós temos uma iniciativa, eu digo, quem trabalha com inteligência artificial, do ponto de vista humano, nós temos uma iniciativa que chama, em inglês, humano, né? Tecnologia humana centrada, né? Inteligência artificial centrada no humano, que no seu desenvolvimento leva em consideração primeiro o ser humano e depois a máquina. Então, correção de vieses, os sentimentos do usuário e não da máquina, é claro, né? As necessidades do usuário. Isso é uma iniciativa que se disseminou em grandes universidades. Muitas empresas estão usando, fazendo, não é engenharia reversa, mas invertendo a ordem, né? Nós não queremos uma inteligência artificial autônoma para automação e produtividade. Nós queremos uma inteligência artificial para ser colocada a serviço do ser humano e solucionar os seus problemas. Não criar mais problemas para a gente. Exatamente. Né? Que bom, né? Que quem está por trás disso tudo tem essa, né? Existe essa consciência. Eu não estou muito por dentro desse assunto, então, para mim, é uma novidade boa, né? De que as pessoas estão pensando nisso. Isso já conecta com questões éticas, isso que a gente está falando, né? Todo o trabalho voltado não todo, mas o início da discussão da teologia e inteligência artificial passa por dois viés principais. A ontologia, que é a constituição do ser, né? E a ética, né? A igreja romana, né? A igreja cristã romana, fez um documento justamente alertando para isso. Eles pediram até uma trégua, né, para que a gente parasse, eu digo assim, as pessoas as empresas parassem de treinar a inteligência artificial. Havia interesses econômicos atrás disso, mas também uma preocupação do uso desenfreado, né, sem levar em consideração, porque isso gera problemas de meio ambiente, né, para resfriar esses data centers, vai muita água, nossa, questões que a gente nem imagina, né? Nossa, é verdade. Exclusão, né, de posto de trabalho, né, exclusão econômica, é uma série de questões éticas que a gente está discutindo seriamente. É um assunto muito complexo, realmente. Professor, estamos quase chegando no fim, mas que já foi muito enriquecedor até aqui. Mas então, assim, já para irmos para a conclusão, eu queria te fazer uma pergunta e já pedir para o senhor responder, deixando um recado a respeito do conhecimento verdadeiro da fonte, que é a Bíblia. Então, acho que eu vejo que a solução, assim, maior disso tudo não é deixar de usar, né? Jamais. E sim saber usar. Mas a gente tem que conhecer a Bíblia, né? Perfeito. Então, ainda mais como teólogo, o senhor pode deixar esse recado para a gente, né? De qual que é o nosso papel como cristão em relação a conhecer a fonte verdadeiramente para poder usar a ferramenta, né? Bem, a minha percepção disso, né? E eu incentivo as pessoas a lerem a Bíblia. Mesmo, com afinco, com dedicação, fazer aquela leitura boa, devocional, para oração, mas também para o estudo bíblico, né? Prestar atenção, escolher um livro, por exemplo, o Evangelho de João, os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, as palavras de Jesus, e se aprofundar, porque a inteligência artificial, ela exige que a pessoa tenha conhecimento. A geração prateada, isso é a gente de cabelo branco, tem um repertório, né? Não porque eu sou professor, mas dizem que a inteligência artificial é a tecnologia dos velhinhos, né? Isso é, porque tem repertório, já passaram por situações inúmeras, né? Por problemas, já solucionaram
muito. Então, mas todos nós podemos ter essa proximidade, né, que Deus exige com a sua palavra. Nós oramos e recebemos de Deus a sua palavra para esse diálogo, para o nosso crescimento. Então, a minha primeira recomendação, se é que eu posso recomendar, é que se leia a palavra, né, sinta a palavra, a emoção, aquela coisa boa do toque do Espírito que vai nos guiar. E só depois vai para a inteligência artificial para questões de pesquisa. Essa ferramenta que estamos desenvolvendo, ela é basicamente para pesquisa. Ela não vai entregar estudo bíblico pronto. Ela vai sugerir a partir de pesquisa e não entregar as coisas prontas. Porque nós sabemos e queremos continuar com essa cultura, né, com essa visão bíblica de que a palavra de Deus é um manancial, né, de vida, de restauração, de transformação, e é nesse ponto que a gente precisa mergulhar, como você disse no início, né, mergulhar profundamente nas Escrituras, né, para que a gente tenha condições de se relacionar com a inteligência artificial de forma crítica, séria e com discernimento. Perfeito. Essa é a palavra, crítica, né? Para não sermos convencidos do errado, né? Perfeito. Obrigada, professor. Foi muito esclarecedor. Eu que não sou muito, né, por dentro do assunto inteligência artificial, aprendi muita coisa. Acho que foi muito interessante para quem assistiu, ouviu. E também esse recado final, né? Porque a gente não pode deixar passar o mais importante. Então, foi muito bom. Muito obrigada pela conversa. Obrigado, eu. Bom, pessoal, depois da nossa conversa, chegou a hora da gente ler os versos bíblicos, que é onde nós encontramos, né, a solução para as nossas questões. Então, nós vamos começar com um verso que está em Hebreus, capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aquilo que nós comentamos, né, professor, do discernimento. Quer fazer algum comentário? Gostaria, sim. Esse texto é maravilhoso para o nosso contexto, né? O alimento precisa de panelas para serem preparados. A inteligência artificial são as panelas. Bom, muito bom. O alimento é a palavra de Deus. E esse discernimento vem pelo exercício das faculdades. Certo. E só, né, como exercitamos os músculos, está sempre bem na moda ir para a academia, eu tenho que fazer uma academia espiritual também com muito exercício. Perfeito. E isso nos dará aquilo que a gente vinha comentando, né, a possibilidade de discernir o bem e o mal, né? Isso é, os resultados que vêm da IA, a gente tem condições de dizer isso não é bíblico, né? Isso, a gente diz que ela alucina, né? A inteligência artificial alucina. Perfeito. Você vê como a Bíblia é atual, né? Sim, muito. Super pertinente. Muito bem. E o outro verso está em Tiago, capítulo 13, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A gente tem que buscar essa sabedoria, né? Perfeito. Esses são pré-requisitos, né, para a nossa vivência, relacionamentos com os outros e com Deus, mas também pedir, né, o texto diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá em abundância, né? E, de fato, né, me chama a atenção a palavra pacífica, né? Porque a inteligência artificial tem sido usada para promover guerras, né, embates, debates, racismo, sexismo, etarismo e todo tipo de violência, né? E a nossa missão, como diz Jesus, bem-aventurados pacificadores, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Então, nós estamos trabalhando, né, com a IA, pacificando a IA também, né? E usando ela para a expansão do reino de Deus, né? Com essa sabedoria que vem do alto. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, professor. Nós vamos encerrar com uma oração? Pode ser? Claro, por favor, o senhor ora para nós. Pai de todas as luzes, conhecedor de todas as nossas vidas, te bendizemos, ó Deus, por esses momentos tão edificantes que o Senhor nos proporcionou, ó Deus, neste dia. Louvado e bendito seja pela inteligência, ó Deus, que o Senhor tem nos dado
do discernimento espiritual a Deus, da devoção e do relacionamento próximo contigo, com teu Filho, ó Deus, mediada assim, ó Deus, pela direção do teu Espírito, que assopra, ó Deus, em nossas vidas e nos dá as condições necessárias, ó Deus, para discernirmos os tempos, discernirmos, ó Deus, os fatos, e vivemos, ó Deus, segundo a tua vontade. Te agradecemos por esse momento, que seja, ó Deus, para a edificação de muitos e o esclarecimento, ó Deus, e a instrução de outros tantos, ó Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, professor. Obrigado, que Deus continue te abençoando, né, Amém. nesse trabalho tão importante, né? Eu te agradeço. Pessoal, vocês já sabem, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente no Verso e Conversa. E lembrando que você pode nos acompanhar de várias formas. Em vídeo, lá no nosso canal do YouTube, da Telmídia, ou na plataforma de vídeos cristãos Telmídia. E também em áudio na rádio Telmídia, contemporânea ou em qualquer aplicativo de podcast que você goste de usar. Se você está curtindo o programa, olha só que simples e poderoso que você pode fazer. Você pode deixar um joinha, comentar o que achou, se inscrever no canal. Não vai custar nada para você, vai fazer uma enorme diferença para nós e vai nos ajudar a mostrar o nosso conteúdo para muito mais gente que precisa ouvir essas palavras tão preciosas, não é mesmo? Bom, olha, eu gosto muito de conversar e eu quero conversar com vocês também. Então, me escrevam, vocês podem me escrever, contar o que acharam do programa, compartilhar como que ele mexeu com a sua vida, até mesmo dizer se a gente pode melhorar em alguma coisa, mandar uma mensagem direta mesmo para mim no meu e-mail. É o gabi@comev.org.br, tá? Eu vou ler tudo com muito carinho e sempre que der, responder. Ou lá pelo e-mail ou até aqui mesmo no nosso programa. Tá bom? Bom, fico muito feliz, vou ficar muito feliz com cada mensagem, cada comentário de vocês, porque vai parecer que vocês estão aqui sentados com a gente, conversando, tomando um café, né? E não só nos ouvindo. Vamos conversar sobre a palavra, sobre a vida e sobre tudo que Deus quer ensinar pra gente, tá bom? Então não fique só ouvindo, participe, fale comigo e vamos crescer juntos na fé.